Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o grupo do Leões da Liberdade. Nós estaremos falando sobre a nova atitude do governo, do presidente Jair Messias Bolsonaro, em relação ao projeto de lei 1074. E primeiro vamos nos apresentar a todos que estão assistindo. Daremos início à Casa de Atenas, com o Diego, e por fim viremos os outros membros de Alexandria. Pode se apresentar aí, Diego. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo. E sou Diego Augusto, da Casa de Atenas, sou tribuno. Sou de Lajinha, Minas Gerais, e faço parte da Academia MBL e sou estudante de História da PUC Minas. Bem, eu sou o André Zen, eu sou de São Paulo, do interior. Eu sou da Casa de Alexandria, no Juiz. Eu sou estudante de Geografia da Universidade de São Paulo. Estou no meu primeiro ano e entrei na Academia MBL esse ano. Agora está passando a passagem para o meu amigo Eduardo. Boa noite, galera. Eu sou o Eduardo. Eu sou de São Paulo, interior também. Eu sou da Casa Alexandria, eu sou juiz. E eu sou estudante do ensino médio ainda, no terceiro ano. Vou passar para o Kennard. Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo. Eu sou o Kenar, eu sou visionário da Casa de Alexandria. Nasci em São Luís do Maranhão, a capital do Maranhão, né? Eu sou o peso nordestino nessa balança aqui. E, bom, minha experiência com política é basicamente coordenação do Movimento Brasil Livre Maranhão durante alguns meses. E acho que até uns anos fui coordenador do MBL estudantil daqui do Maranhão e sou um entusiasta do liberalismo. Interessante isso. Bem, pessoal, faltaria o Pedro no caso, mas infelizmente ele está com problemas com o microfone dele, né? Mas ele também é uma peça muito importante do nosso grupo, Leões da Liberdade, e ele vai estar comentando algumas coisas na parte escrita, né? Quem estiver escrevendo aí vai ser o Pedrão. E, bem, vamos estar dando início aí ao nosso debate, né? Em relação, dando nossas opiniões, com base aos nossos estudos, né? E achei muito bacana isso que a gente falou em relação ao posicionamento político dele, no caso, né? E, enfim, aqui todos nós, pelo menos do Leões da Liberdade, nós temos um certo admiração pelas vertentes do conservadorismo e do liberalismo, e com base nisso estaremos dando nossas opiniões com as atualidades que ocorrem no governo. Muito bem, agora a gente vai dar início ao nosso debate com o nosso ateniense, Diego Augusto. Primeiramente, eu vim falar que essa PL é um golpe, né? Está até escrito já, apelidado como PL do golpe. E sobre isso, é totalmente inconstitucional essa PL, porque, na minha opinião, isso aí é um ataque à democracia que existe no nosso país. Porque essa questão da mobilização nacional é para período de guerras, só quando se invade o país. Então, uma nação inimiga invadiu o nosso país, a gente pode decretar aí mobilização nacional. E isso, o poder fica na mão de um só. E isso é um Estado totalitário. Isso eu não posso defender como liberal. E aí o presidente não teria oposição a ele. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Se ele resolvesse pegar até na iniciativa privada, como na lei permite, nessa mobilização nacional, alguma empresa, ele pode. Se eu, como reservista, ele quiser me convocar, ele pode. Isso dá amplas possibilidades para o presidente, e isso é um grande erro que eles fizeram, porque vai se tornar uma ditadura. Aí o Major Vitor Hugo, que é o que criou esse projeto de lei, ele diz que o Congresso não aplica golpe, mas quem tirou o João Goulart da presidência na década de 60 foi justamente o Congresso Nacional. E é isso aí, minha opinião sobre o assunto. Bom, posso falar um pouquinho? Fique à vontade. Beleza. Pois é, pessoal. O Vitor Hugo, né, como a gente sabe,
o que anda, né, nos bastidores do Congresso era que, supostamente, o Vitor Hugo seria um soldadinho do Palácio do Planalto, de que essa ideia não teria surgido dele, e sim por ordens do Palácio do Planalto, prontinho para ele poder só entregar lá e fazer. Que, por sorte, né, o Kim conseguiu detonar nas sessões, foi incrível. Mas enfim, esse projeto, temos que ser muito claros, esse projeto é uma PEC que, segundo o Vitor Hugo, era para ajudar no caso da Covid, é um cavalo de Troia. Porque o que é uma ajuda travestida de golpe? Quando se fala de PEC 1074 de 2021, se fala de golpe. Vou falar um pouquinho das prerrogativas para vocês tirem suas próprias conclusões. Abre aspas. Reorientação da produção, da comercialização, da distribuição e de consumo de bens, serviços e utilização de serviços. Ou seja, você tá aí no seu Zap, acabou seu Zap, tá ok? Se o mito falar que você não pode usar o Zap, você não pode. O mito vai ter prerrogativas para poder ser um ditador. Bolsonaro, assim como já flertava nos anos 90, 80, como sempre flertou, ele vai se tornar o Hugo Chávez brasileiro. É isso que vai acontecer. E o Bolsonaro, que vinha como direita, ele na verdade é um Hugo Chávez travestido de conservador. Pelo seguinte, quando se aproxima de ditadura, quando se aproxima de inflação alta, a gente pensa em Venezuela. E o discurso do Bolsonaro era não deixar que o Brasil virasse uma Venezuela. E já que é para falar isso, quem mais aproximou o Brasil de uma república bolivariana foi o Bolsonaro, até mais do que o Lula. Um cara que acha que é super de boa num momento como a pandemia, onde nenhum lugar do mundo primeiro fez isso, né? Israel não fez isso, o Reino Unido não fez isso, tanto que Londres ontem não teve uma morte registrada. O cara quer propor uma ideia de convocação de entes federados para integrar o esforço da mobilização nacional. Ele pode convocar civis e militares, ou seja, ele pode dar um golpe. Esse cara vai virar um ditador, maluco, entendeu? A gente está dando prerrogativas para o presidente da República se tornar um ditador. Então, preste bem atenção. Quando se fala de convocar civis e militares, você fala de golpe, porque o cara ele pode simplesmente convocar qualquer policial, qualquer cidadão, para poder mobilizar a favor dele e para o que ele quiser. Posso fazer um comentário aqui também? Fica à vontade. Pode sim. Beleza. Então, é nítido como essa PL, as atitudes do Bolsonaro têm sido totalmente populistas, principalmente para atrair uma massa de brasileiros que ainda acreditam muito nessa questão da ditadura, principalmente as que foram de direita, né, as que teve no Brasil de 1964 para 1980 e pouco, e é totalmente autoritário atitudes que ele vem tomando, principalmente nesses últimos dias com reforma ministerial. Aí teve até a saída dos chefes das Forças Armadas. Cada vez mais nós temos presenciado essa figura populista do Bolsonaro, que ele sempre, no seu período eleitoral, ele lutou com essa fala de ir contra os governos de esquerda, mas ele tem atuado como um governo de esquerda, como um governo autoritário, tem tentado trazer para ele toda a fama da vacinação, né, com essa questão de atribuir o controle como é que fala? O controle das vacinas. Ele tem essa possibilidade, a partir que ele pode requisitar qualquer produto, né? Então, ele quer se tornar aquela imagem de herói, aquela imagem totalmente populista, e isso acaba ficando cada vez mais claro. Por isso que a gente tem que ir totalmente contra, porque cada vez que a gente passa por um governo populista aqui no Brasil, fica cada vez mais claro as crises, os problemas que têm sido gerados com essa prerrogativa. Então é muito importante a gente estar discutindo essas pautas contrárias ao governo do Bolsonaro, porque tem sido cada vez mais um declínio para o nosso país.
para a democracia no geral. E é isso, acho que é muito importante nós estarmos debatendo sobre o assunto e continuar espalhando essa notícia de que a possibilidade de um golpe está aí na nossa cara. E Exato. quanto mais forças a gente juntar para ir contra, é muito importante. Isso. Queria só pontuar uma coisa rapidinho, pessoal, antes do André poder falar. Vocês me Fica à permitem? vontade. Então, o Edu pontuou brilhantemente quando ele fala que o Bolsonaro vai ter premissa para poder roubar, né, a vacina, sabe? O cara é tão maluco que um PL como esse pode permitir desde o Bolsonaro intervir nos veículos de comunicação, ou seja, barrar a imprensa, controlar a imprensa. Ele pode controlar as redes sociais, ou seja, você tá no seu zap aí conversando, trocando notícia, não vai ter mais. E ele pode roubar a vacina. Então você, vendo tudo que esse cara é, o que ele já fez e o que ele está fazendo à frente do governo federal, não pode, como cidadão, se conformar com algo tão grave quanto esse PL. Passa a palavra para a próxima pessoa. Muito bem. Agora, no caso, eu darei minha opinião a respeito de tudo isso, né? E eu irei querer falar de outra questão, que é o principal fator de tudo que rege o nosso país. É a população brasileira, obviamente, né? Assim como foi dito na live do MBL, pelo próprio general Santo Cruz, em que ele fala a respeito dos privilégios institucionais, né? O brasileiro, ele sofre de uma coisa, né, que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele pontua no livro dele, que é a questão da idolatria por outras pessoas, né? Principalmente no momento quando ele fala da questão do bacharelado e do doutorado, né? No livro dele, ele diz aquela questão que o brasileiro tem aquele hábito de idolatrar um ser que aparenta está em outro patamar. E isso, um livro que foi escrito há muito tempo atrás, ainda está muito vivo nos dias de hoje, principalmente quando o próprio general Santo Cruz, ele fala da questão dos privilégios institucionais, né? Isso está vivo quando a gente vê que o brasileiro tem aquela visão de olhar um juiz, um oficial do exército, um deputado, como uma pessoa que está além dos outros indivíduos, está em outro pedestal, né? O brasileiro ainda tem aquela visão, aquele medo de peitar esses deputados, coisa que a gente fez recentemente na Academia MBL, que a gente ficou pressionando os deputados, porque a gente queria saber a opinião deles a respeito desse projeto de lei, né? Que é a PL do golpe. A gente queria saber a opinião deles. Porque a gente, querendo ou não, a gente é refém deles. Sendo que eles ainda trabalham para nós. Eles são funcionários públicos. A gente não pode esquecer disso. Então, o brasileiro já tem isso em suas raízes, né? Tem isso em sua cultura, tradição, e muitas vezes é isso que dificulta muito o avanço da nossa nação, né? Isso é um dos primeiros problemas que a gente precisa superar no nosso país. E agora, eu gostaria de dar um outro exemplo em relação aos militares. Principalmente do lado da esquerda, as pessoas têm uma certa repulsa quando se fala em militares no poder. Nós, da direita democrática, também tendemos a não gostar disso, porque o brasileiro tem outro problema. O brasileiro, ele é um povo que ele é muito restrito à sua própria casa, à sua própria história, à sua própria cultura. O brasileiro, ele negligencia outros países, outras culturas, outras tradições, outras histórias, né? Vou dar um exemplo muito clássico aqui. Voltando para a Grécia Antiga, na época das duas grandes cidades-estado, Atenas e Esparta, vou usar elas especificamente como exemplo, né? Atenas, a gente sabe que ela foi a criadora da democracia, algo que a gente tanto defende e a gente está defendendo nesse exato momento contra esse projeto de lei. Enquanto Esparta vivia aquele sistema da diarquia dos dois reis. O próprio Leônidas, tão famoso, ele era um dos reis guerreiros, né? E o outro rei, ele administrava a cidade-estado. Mas, enfim, enquanto Atenas, que era uma cidade-estado democrática, ela sofreu um golpe de Estado, sofreu uma tirania, né, que é a tirania de Pisístratos, vocês podem pesquisar isso na internet. Já, se a gente for olhar agora para o olhar de Esparta, Esparta nunca, em toda a sua história, sofreu um golpe de Estado. E por que isso? Porque em Esparta,
ela tinha um sistema muito militarista. Ela tinha militares no poder. Como eu já citei, o Leônidas mesmo era um militar. E ele era rei de Esparta. Certo? Então, essa visão que a gente tem de militares no poder, logo, é uma ameaça à democracia, é totalmente errada. Por quê? Porque o brasileiro tem o olhar do seu passado histórico, lembra do golpe da República, lembra do golpe de 30, né, de Getúlio Vargas, lembra do golpe de 64, a gente tem essa repulsa aos militares no poder. Mas militares necessariamente não é um sinônimo de fim da democracia. Vou dar outro exemplo, algo mais recente agora. Muitos de vocês devem estar lembram desse período, porque foi algo bem recente mesmo, na Primavera Árabe no Egito, né, com a queda do ditador Mubarak. Eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida aqui, com base no livro Pioneiros da Geografia. Um livro muito bom, eu recomendo. E nesse livro, ele diz que o Egito ele tinha 3 poderes. O Partido Democrático Nacional, de Mubarak, muito engraçado por sinal, né? Um ditador, fazer parte do Partido Democrático, né? As outras 2 forças eram as Forças Armadas e a Irmandade. O Egito, a população egípcia foi para a manifestação para querer tirar o Mubarak no poder, e ela recorreu a quem? A quem ela foi recorrer ajuda? Ao exército e à Irmandade, para tirar o Mubarak do poder. Né? Então, só nisso a gente vê que o exército ele é uma arma da população, mas às vezes essa arma pode ser usada contra a própria população. Não é uma arma feita para atingir a população, mas ela pode ser usada para atacar a população. E no caso do Egito, muito diferente do Brasil, o Egito foi salvo de uma ditadura por conta dos militares. É uma história totalmente diferente do Brasil, né? E teve toda aquela questão, a Irmandade junto com as Forças Armadas, elas destruíram o Partido Democrático, né, democrático, entre aspas, do Mubarak. Entende? Então, os militares, ainda mais atualmente no Brasil, eles têm uma imagem boa. O que o Bolsonaro está fazendo é uma atitude dele, totalmente dele. Tem muito militar aí que não concorda com essas atitudes. Eu vejo muita gente na internet atacando os militares, não sei o quê, mas muitos militares não apoiam essas ideias. Isso é uma atitude do nosso presidente da República, né? Que é um populista. Isso. Mas muito bem. Andrezão, posso contar? Fique à vontade, já ia encerrar aqui agora mesmo, já está passando a minha voz aí para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e agora fiquem com o Kenneth. Então, brilhantemente pontuada a sua fala, André, quando você fala que isso não depende necessariamente do cara ser militar ou não. Depende do Bolsonaro e da personalidade autoritária dele. Por exemplo, um caso mais recente, você vê aí os 3 comandantes que foram demitidos das Forças Armadas, o Pujol e os outros, eles foram demitidos justamente, quer dizer, eles pediram demissão, né, como protesto, justamente porque eles discordavam do plano de governo autoritário de Jair Bolsonaro. Você pode ter outro exemplo, Santos Cruz, centradíssimo, um homem preparado. Se você forçar mais, você pode ir até o Mourão pode não ser autoritário. Vou abrir aspas aqui sobre o tweet dele. Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira. Ou seja, o Mourão mesmo se coloca como o destoante na balança Bolsonaro. Então, independe de ser militar ou não. Ser militar não pressupõe ser autoritário. Ser maluco pressupõe ser autoritário. Por exemplo, o Bolsonaro adora chamar quem é liberal de falsa direita ou comunista. Quando o Bolsonaro revive uma PEC da Senamob que foi feita pelo Lula e que tem uma premissa que é requisição e ocupação de bens e serviços. Ou seja, o Bolsonaro quer invadir a sua casa. Se o Bolsonaro quiser invadir a sua casa e tomar para ele pode, se essa PEC passar. Lembrando que é uma PEC passada no governo Lula, ou seja, o mais próximo de um governo comunista não é um liberal, e sim uma pessoa de mentalidade esdrúxula, ridícula, fraca e autoritária como Jair Bolsonaro. Quero passar a fala para o Diego Augusto.
Depois dessas falas tudo aí, deu para vocês verem que essa PEC não pode ser passada. E nem é questão de esquerda, nem direita, nem liberalismo, nem nada não. É uma PEC de questão de democracia, de ter voz. E está querendo acabar com a voz da gente. Porque ele sabe que o povo indo bater nele, o ano que vem ele não elege. Ele não elege mesmo. Assim, uma última pesquisa que não lembrar de qual instituto diz que Bolsonaro e Lula têm rejeição de 46%. Então, para você ver que governo autoritário ninguém quer não. Então, os dois extremos ninguém quer não. Então, é só para frisar o que todo mundo falou aí agora, eu faço um apelo, não só para os liberais e quem concorda comigo e quem é de direita não, mas para todo mundo, para defender, para lutar contra essa PEC. Porque essa PEC não, PL, né, desculpa, perdão, mas esse PL é um atentado à democracia. Isso é uma forma de voltar aos tempos militares, que não todos são ruins, mas o último período militar foi horroroso para a população brasileira. Então é isso, e obrigado por estar assistindo. Como muito bem pontuado pelo Diego, né? Independe de você ser esquerda ou direita, aqui se trata sobre democracia e liberdade para você ser um cidadão. Mas a minha fala não é necessariamente sobre isso, e sim sobre o regime militar, como o Diego muito bem pontuou, sobre essa PL é o que mais nos relembra das memórias tristes e sórdidas do regime militar, de épocas como Garrastas do Médici. Então, você como cidadão brasileiro, independe de ser comunista, de gostar do PT, gostar do MBL ou do Novo, depende de você ser cidadão. Nós, como cidadãos brasileiros, temos que defender a nossa liberdade a todo custo. E essa PL quebra justamente o nosso maior valor, que tem que ser a liberdade e a democracia da sociedade. Eu gostaria de pontuar uma última coisa, né? Até porque nosso vídeo está chegando já quase aos 30 minutos. E para dar aquela, já indo caminhando para a encerração, em relação ao que falaram a respeito da esquerda. A esquerda, querendo ou não, ela tem um papel muito importante, um papel fundamental no governo Bolsonaro, e principalmente a situação que está acontecendo aqui, né? A gente está tendo essa visão, agora mais com o Lula solto, achando o quê? Que a esquerda é a nossa salvadora, que ela vai vir tirar o Bolsonaro e vai fazer o Brasil ser feliz de novo, né? Como é o slogan deles. Só que assim, se tem alguém de esquerda assistindo esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você, né? Eu vou estragar o seu sonho. A esquerda está mais preocupada em ganhar a eleição do que preocupada com o povo brasileiro de fato. Porque eu vou te dar um exemplo. Quem é que mais está batendo nesse governo não é as pessoas de esquerda. É o Kim Kataguiri, é o MBL, às vezes o Novo. Entende? Quando eu digo Novo, eu estou me referindo ao Amoedo. Porque o Novo, né? Mas enfim. Então, esse negócio que eu tô querendo dizer da esquerda é que a esquerda tá gostando do Bolsonaro no poder. Porque o Bolsonaro, ele não, de conservador ele não é nada e de liberal muito menos. Só que assim, a esquerda tá querendo que o Bolsonaro continue no poder, para ele queimar a imagem da direita e assim a esquerda lutar pela eleição com uma direita totalmente já destruída, que é a imagem que o Bolsonaro deixou pra gente. Entendeu? Então a esquerda, ela tá adorando o Bolsonaro tá cometendo genocídio no nosso país. Fica à vontade para falar aí, Kenneth. Eu já encerrei o meu aqui. Isso aí, pessoal. Eu tinha ligado sem querer, cara. Mas tudo bem. Eu queria só queria pedir pra ti, André, pra tu ler os comentários do Pedro sobre a discussão que ele mandou aí no chat, se tu poderia ler. Vou estar lendo agora, viu, Pedrão? É que eu tô com a imagem aberta aqui e não vi seus comentários. Vou estar entrando agora no geral lá. Então, só fazer um comentário aqui enquanto o André tá em silêncio, que hoje
o maior cabo eleitoral de um nome de esquerda se chama Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro, assim como pontuou o André, ele é exatamente a representação que a esquerda queria para poder recuperar a narrativa de que direita significa ditadura. Porque quando um cara se elege falando ser de direita, conservador, ele chega no governo e comete coisas autoritárias, como essa porra desse PL. A relação que a pessoa comum vai fazer é, ok, ele é de direita, então direita significa ser isso. Mas não, direita não significa ser isso. Isso é um discurso que tem que ser muito explorado. Que ser de direita é o contrário do que esse cara tá falando. Ser de direita é ser contrário a este PL. Se você é liberal, você tem que ser contra isso aqui, entendeu? Se você é conservador, por que o princípio da criação do conservadorismo, que é a preservação das instituições, como foi pontuado por Edmund Burke nas reflexões sobre a Revolução da França, é conservar as instituições. Como você, conservador, consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você está indo contra o que você acredita? É algo realmente que é o cúmulo da hipocrisia. Essa é a minha consideração final. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Só fazendo minha consideração final aqui, o que está acontecendo hoje remete muito a alguns anos atrás, na época do impeachment da Dilma, porque nosso amigo citou ali que a esquerda não está interessada em tirar o Bolsonaro agora, e se assemelha muito ao PSDB em 2014. Por quê? O AS ficou em segundo lugar com quase 9%. É o nome mais forte de oposição. Aí chegou lá no governo, eu lembro que o MBL estava trabalhando muito no impeachment, muitos deputados do PSDB não estão nem aí. Eles queriam que a Dilma sangrasse até o outro ano para chegar e eles vencerem a eleição. Então você vê que só o jogo de poder, eles não estão interessados em ajudar a população brasileira em geral. Um outro ponto a pontuar, que antigamente a gente que era liberal, para a gente convencer a pessoa a ser liberal, é só botar assim lá, a esquerda é a Dilma. É a coisa mais fácil do mundo. E hoje o Bolsonaro está se tornando a Dilma daquela época. E só isso para pontuar. Valeu, tamo junto. E para encerrar agora, né, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar lendo aí a carta do Pedro. E então, depois disso, iremos fazer a encerração do nosso vídeo. Muito bem. Elas não foram feitas uma para a outra. Refiro-me às Forças Armadas e à política na teoria. As duas têm que andar separadas, mas na história do Brasil, sabemos que a história é outra. Falo isso pegando a leva de um livro que eu li, José Murilo de Carvalho. Nesse governo, Bolsonaro, arredondando a 3.000 membros ativos das Forças Armadas, ocupando partes do governo, isso é um fato inédito, que nem na ditadura militar, que era um governo essencialmente de militares, havia essa quantidade de integrantes. Essa PL 1074/2021 é um atentado à pátria, é um atentado à democracia. Nesses dias, nosso grupo Leões da Liberdade de Direita Consciente lutou contra o mesmo e conseguiu respostas de diversos deputados. Esta PL colocará Bolsonaro no poder total do país. Ele poderá tornar realidade suas bandeiras como contra a vacina da China e a manipulação da mídia. O Bolsonaro está sempre surfando em ondas. Ele aproveitou a onda do PT e, quando chegou no poder, deu cargos ao PT. Agora, ele está aproveitando a crise na economia e usando contra os governadores, sendo que, na verdade, os comerciantes só não estão trabalhando por conta do negacionismo do Bolsonaro. E agora, ele está surfando na onda do policial da Bahia, para tentar formatar o caos na polícia militar, incentivando esse... Eu não entendi o que você escreveu aqui, esse Gomo, a deputada pró-Bolsonaro Bia Kicis. Acredito que esse povo tem que acordar e parar de ter políticos de estimação. Muito bom o texto, Pedro. Espero que no próximo vídeo que nós gravar você possa falar isso pelo microfone. Mas muito bem, pessoal. Vamos já encerrando o vídeo para ele não ficar tão longo e eu não ter que sofrer com as edições depois. Quem quiser falar uma última coisa, fica à vontade. Se possível, rápido.
Eu quero também dar a minha. Que isso não tem lado, gente. Defender golpe não tem lado. Isso é totalmente fora da democracia, é totalmente contrário à democracia. Nós precisamos focar no que é importante para a população e não focar em políticos que não olham para a população. Isso é totalmente autoritário também. Então nós precisamos focar em políticas que voltem para a população, políticas que sejam democráticas, não apoiar uma PL que intitula o Bolsonaro como um ditador brasileiro. É muito importante a gente ter essa visão agora. Vamos lutar contra essa PL até ela não precisar ser mais pautada no Congresso. É isso, gente. Vamos ter as forças aí. Não tem lado político nisso. É totalmente contrário a qualquer ideologia de ditadura. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa para a gente poder encerrar o vídeo? Nada. Tranquilo. Bem, então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos e obrigado e até a próxima.